Graça e paz, Get Church! Seja muito bem-vindo ao nosso devocional Conquiste Todo Dia. Começando essa novidade aqui na nossa Get Church TV. Seja muito bem-vindo para você chegar com a gente e fazer o seu momento devocional. Já faz o seguinte, pega o seu kit aí. Qual que é o seu kit? O seu café, vem tomar café comigo, o seu devocional Conquiste Todo Dia e a sua Bíblia. É o nosso kit devocional para você começar o dia. Já coloca em cima da mesa aí, vai preparando. Ah, pastor, eu estou passando café ainda. Passa o café na boa, tranquilo, e nós vamos juntos fazer esse devocional que vai ser incrível. Já vou dizer para você curtir, compartilhar esse link para que mais pessoas sejam alcançadas. E se você não se inscreveu no canal da Get Church TV, se inscreve agora aqui e vem com a gente para esse devocional incrível. Gente, olha o que vai falar hoje. Comece do lugar certo. Olha que incrível. Comece do lugar certo. E está pautado na base incrível aqui de Mateus 6,33, que a gente vai ler juntos aqui na Bíblia. Deixa eu falar, inclusive, para você da Bíblia aqui da Get Church, ó. Ó que linda. Eu estou usando uma Bíblia personalizada da Get Church. Se você ainda não adquiriu, você pode adquirir na nossa Get Store, né? A gente vai colocar o link para você. Entregamos em todo o Brasil. Tem dois modelos. Essa capa preta aqui, ó, símbolo com a logo da Get Church, e também escrito Get Church cinza. É linda, maravilhosa, uma versão muito prática, muito tranquila para você ler. E nós vamos ler juntos, então, esse versículo que vai pautar a nossa base de hoje, que é Mateus 6,33. Busca aí na sua Bíblia, busca comigo, para a gente ler juntos aqui, ó. E engraçado que a coincidência, né, como a gente fala, a cristocidência, tá aqui, ó. As preocupações da vida é o título desse versículo aqui, ó, que vai falar o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Olha que lindo, vou repetir mais uma vez. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Maravilhoso, hein? E é nessa fala, é nessa leitura de Mateus 6,33 que nós baseamos hoje o nosso devocional. Por que comece no lugar certo? Porque você precisa iniciar a jornada, você precisa ter uma ordem, e você precisa entender que a ordem é aquilo que fala em Mateus 6,33, em primeiro lugar. Está começando mais um ano, 2026 começa, muitos planejamentos, muitas ações. Você está pensando em fazer aquele curso, está pensando em fazer aquele planejamento, vou fazer dessa maneira, desse jeito, daquela forma. E muito disso, nesse movimento todo, vai causando na gente uma ansiedade. E aí vem as tarefas, vem as funções, vem os compromissos. A gente até começa o ano fazendo um bom devocional, um tempo de mesa com Deus muito bom, mas conforme o ano vai passando, o que vai acontecendo? Essas tarefas vão tomando conta do nosso dia a dia. E esse primeiro lugar, que é colocado aqui no nosso versículo de base, Mateus 6,33, ele vai se perdendo. Ele vai ficando para um determinado lugar. Se der que sobrar tempo eu faço, se sobrar tempo da minha rotina eu faço o meu tempo devocional, se sobrar tempo da minha rotina eu oro, se sobrar tempo do meu dia eu acabo fazendo as coisas. Então a gente não deixa o primeiro lugar, a gente torna apenas uma prioridade. E prioridade você vai colocando numa ordem aí, né, que você quiser, conforme a sua demanda vai acontecendo. Agora, quando Mateus 6,33 está falando sobre primeiro lugar, ele está deixando claro que existe um lugar, e esse lugar é o primeiro para Deus. A gente precisa colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. E talvez é por isso que você tenha andado 2025 tão ansioso. Você tenha pensado, nossa, eu queria ter feito tantas coisas e não fiz, porque você talvez não priorizou, não colocou em primeiro lugar o Senhor. Olha só, isso acontece porque muitos começam de forma apressada, correndo atrás das coisas. Você tem pautado a sua vida em coisas, bens materiais? E aí tem esquecido daquilo que realmente importa, que é buscar Deus, que é buscar Jesus. E em Mateus 6,33 está falando exatamente isso. Como que as pessoas estão preocupadas sempre com o amanhã. Talvez você seja uma dessas pessoas preocupada com o amanhã, preocupada com o que vai fazer semana que vem, preocupada com o que vai fazer até o fim do ano, 2026, está só começando, está só em janeiro agora, e você já está preocupado com o que vai fazer lá em dezembro, lá na próxima virada de ano. Então isso acaba acontecendo, acaba deixando a gente ansioso, acaba deixando a gente preocupado com coisas que não interessam, com bens materiais, com coisas que são passageiras, e a gente não constrói uma vida eterna com Jesus. E ela acaba fazendo com que a gente viva ansioso, sendo que as promessas já foram liberadas sobre a nossa vida. Buscar o reino e a justiça de Deus, em primeiro lugar, não é uma sugestão devocional, é uma chave espiritual. E é isso que você precisa entender nessa manhã. É uma chave espiritual para você começar 2026 de uma forma diferente. Não significa você orar apenas de manhã, não significa estabelecer uma rotina. Sabe aquele tempo, eu vou acordar, os primeiros 5 minutos vai ser para o Senhor, e aí na sequência eu vejo, vou tomar meu café, vou fazer tal. Não é você fazer isso.
É você passar o tempo, você lembrar que em tudo que você for fazer, quando você chegar no seu trabalho, o primeiro lugar é para Deus. Quando você estiver cuidando dos seus filhos, o primeiro lugar é para Deus. Quando você estiver preparando uma refeição, o primeiro lugar é para Deus. Quando você, ao abrir os seus olhos, o primeiro lugar é para Deus. Isso precisa estar dentro do seu coração. A motivação principal do seu coração precisa estar em primeiro lugar é para Deus. Começar no lugar certo não significa que tudo será fácil, e é muito importante você saber disso. Não vai ser tudo fácil. Jesus deixa claro isso. No mundo tereis aflições, tereis dias difíceis, mas eu venci o mundo. É o que Jesus nos deixa claro. E é essa missão que nós precisamos ter também na nossa vida. O dia não vai ser fácil. Muitas tarefas virão, muitos dias difíceis virão, mas você precisa estar com o lugar certo, com a ordem certa das coisas. Mas, quando você começa do lugar certo, garante que nada será em vão. Você não está fazendo as coisas aqui simplesmente passando pelo mundo. Você não está apenas sobrevivendo. Você está vivendo a verdadeira e agradável vontade, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque quem começa com Deus encontra sustento no caminho e colhe frutos eternos. E aí deixa eu te perguntar, você está querendo colher frutos passageiros aqui dessa terra, bens materiais, coisas aqui dessa terra, ou você pretende construir algo eterno? É uma pergunta importante que precisa pautar o seu dia. Começar no lugar certo é um ato de sabedoria e de confiança em Deus. É declarar, Senhor, antes de qualquer coisa, antes de tudo, eu quero a Tua presença. E é isso que precisa consumir a gente. É essa vontade de querer a presença do Senhor em todos os dias da nossa vida, a presença de Jesus todos os dias da nossa vida, que precisa consumir o nosso dia. Precisa estar adiante do nosso dia, que precisa ser o primeiro lugar, essa vontade, antes de qualquer coisa. Eu vou vencer no dia de hoje, eu vou conquistar grandes coisas aqui na terra, eu vou conquistar posições, eu serei grande aqui na terra também. Mas antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de ser o melhor marido, antes de ser a melhor esposa, antes de ser a melhor mãe, o melhor pai, antes de ser o melhor empresário, antes de qualquer coisa, eu serei primeiro, eu buscarei primeiro a Tua presença. É sobre isso. Essa é a diferença entre construir sobre a areia e construir sobre a rocha. Que você escolha começar e recomeçar, é importante isso, sempre no lugar certo. Talvez você tenha se perdido, talvez você tenha começado 2025 de uma forma bem organizada, com Jesus no primeiro lugar. Mas no decorrer do caminho, você perdeu esse primeiro lugar, você acabou colocando em segundo, em alguns momentos em terceiro, em alguns momentos você esqueceu de fazer durante o seu dia um momento com o Senhor. E é sobre isso que eu quero te chamar para mais um ano que está começando. Que você comece e termine 2026 com Jesus em primeiro lugar. Com Jesus em primeiro lugar, construindo algo que é eterno. Antes de qualquer coisa, como Mateus 6,33 falou para a gente aqui, ó, busquem em primeiro lugar. A palavra do Senhor está nos garantindo, busquem em primeiro lugar. Busquem em primeiro lugar. Porque as demais coisas, tudo será acrescentado sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, quando a gente coloca Jesus em primeiro lugar. Eu quero que você pense nisso, eu quero que você reflita sobre isso nesse devocional de hoje. Mas mais do que isso, mais do que refletir, mais do que ficar pensando sobre isso, que você coloque em prática. Esse é o objetivo do devocional. Você pega a palavra e você coloca em prática no seu trabalho, no seu dia, na sua família, em tudo que você fizer. Que Jesus seja o centro da sua casa, seja o centro da sua vida. Reflitam nisso, coloquem em prática, que amanhã estaremos juntos de volta, 6 horas da manhã, com mais um devocional. Que Deus te abençoe.